Glória a Deus, glória a Deus. Tome assento, meus queridos irmãos, por gentileza. Vamos mais uma vez ao texto bíblico. Parece que está bem abafado, chega a estar pum, pum. Provérbios de Salomão, capítulo de número 5, verso 1 em diante. E esse também é um dos piores microfones que nós temos na igreja. Bem ruinzinho. Mas, enfim, vamos ler o texto bíblico que diz: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não ponderá a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxima da porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz do que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe as águas da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Quanto ao perverso, ao homem iníquo, ao homem imoral, ao homem sujo, ao homem tolo, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós estamos
decididos diante de Deus a trilharmos na confraria Nils Tarange durante todo esse ano e talvez a metade do ano que vem, para ouvir os conselhos que Deus deixou a cada um de nós no livro de Provérbios. Conselhos que nos tornarão homens sábios, em detrimento à tolice que procura dominar o nosso coração, controlar nossas vidas, controlar nossas atitudes. Obrigado. A despeito da perversidade, da injustiça, da imoralidade, porque o sábio, no livro de Provérbios, a sabedoria está linkada à justiça, o caminho da retidão, o caminho da honestidade, o caminho da virtude, enquanto tolice, loucura, está vinculado ao ímpio, ao perverso. Queira Deus encher o nosso coração de sabedoria espiritual, de discernimento, de bom senso, de justiça, de retidão. Tendo em vista que vivemos numa cultura perversa. Nossa época tem sido considerada uma época e uma cultura de sexolatria, sexomania. Há uma mania desenfreada, há um culto à sexualidade. Nossas crianças estão sendo erotizadas. Nossos garotos, cada vez com idade menor, estão sendo evocados e convocados a ter algum tipo de sensação sensual, sexual. Sexo, no Brasil, é um ídolo. Dezenas e dezenas, milhões e milhões de homens são escravizados pelos seus pênis, pelos impulsos do seu próprio coração. Algo está errado na masculinidade hoje em dia, e não só na masculinidade, na feminilidade também. As mulheres perderam o pudor. Outro dia eu estava saindo do Zafari com uns amigos, fomos pegar um pedaço de carne para fazer uma refeição. Uma caminhonete importada, duas loiras dentro, bem afeiçoada e com bastante grana pelo jeito, era uma baita de uma caminhonete. Descaradamente baixaram o vidro e gritaram: "Ah, lá em casa!" Você pode ser o Satanás, né, cara? 2, 3 homens feios que nem nós aqui. É o diabo, é certo que é o diabo. Mas é uma cultura. A imoralidade hoje em dia é quase que normal. A gente vê, hoje em dia, homens trocando de sexo, mulheres trocando de sexo. Há uma nojeira a fim de satisfazer os seus desejos, seus caprichos. Há uma inversão daquilo que é natural, da própria criação de Deus. Homossexualidade, lesbianismo, zoofilia. Pessoas que corrompem cadáveres hoje no cemitério para ter relações sexuais com cadáveres. Com cadáveres. Homens que se satisfazem tomando urina de mulher, a fim de satisfazer seus desejos
corrompidos, aquilo que é nojento, asqueroso até no reino animal. Pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, a fim de satisfazer o seu culto, a sua paixão lascívia, cometem as maiores e piores perversidades. O mundo vai de mal a pior. Pederastas promovem política, leis, cultura, arte, filosofia, ideias, pensamentos hoje em dia. Pederastas. O mundo quer normalizar essas coisas. O mundo quer normalizar essas coisas. Virgindade hoje não é mais um problema. Que um dia foi um tabu. Hoje não é mais um problema. Nos chamam de fanáticos, de radicais, de loucos, de intolerantes, por não admitir, por não concordar, por não compactuar. Eu não sei até onde teremos liberdade no Brasil para falar isso que estamos falando hoje aqui. Eu não sei até quando falaremos isso com liberdade sem sermos presos. Esse dia falando com um amigo meu que está na Europa, ele falando que tem um espaço que nem o nosso Caso do Porto ali, o gasômetro, tem ali também na cidade de Portugal. Não tem praça para criança, não tem praças para criança. Tem espaço para cachorro. Porque na Europa as famílias são incentivadas a não terem mais filhos. Apenas se casam para satisfazer os desejos sexuais. O mundo vai de mal a pior. Algo de errado não está certo em nossa sociedade. Nós vemos uma cultura das trevas, cultura da morte, cultura da sexualização, da idolatria, do sexo. Sexo é um Deus. Não poucos cristãos são também atacados, prejudicados por causa desse pecado, a imoralidade sexual, que Salomão está ensinando o seu filho. Quando você ouve o Emanuel falar sobre o contexto, ou quando vocês já me viram falar sobre o contexto de Provérbios, Provérbios é um pai ensinando um filho, não pense que é um piá, um moleque de 5, 6 anos, ou de um bebê, não é sobre isso. Se ele não é casado, ele está na idade de casar. Certamente o filho de Salomão, ele já pode ouvir o que ele está ouvindo sobre casamento, ou ele está se preparando para o casamento, ou ele já é um cara casado. Ele já tem maturidade para ouvir o que Salomão está ensinando. Deleita-se nos peitos da tua esposa. É um piá, ele é alguém que já tem uma noção, um discernimento da vida. Então, não sei se ele tem 17, 18, 20, 25, 30 anos, mas é certo que ele já está na fase adulta, ele já sabe lidar com esses assuntos. E Salomão, então, começa a falar sobre a imoralidade sexual, a advertir o seu filho contra o adultério, contra a prostituição, contra a lascívia e todo e qualquer tipo de pecado de ordem sexual, aqui no capítulo 5. Ele começa: filho meu, atende à minha sabedoria, atenta para a minha inteligência, e inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Dos versos de número 3 até o verso de número 11, Salomão vai falar para o seu filho com ternura, com amor, vai ensinar o seu filho os problemas da imoralidade sexual.
o mal da imoralidade sexual. Dos versos 15 em diante, ele vai ensinar como ele vencer a imoralidade, a prostituição, as tentações da luxúria, da lascívia e toda e qualquer coisa de ordem e conotação sexual, como vencê-los. Eu quero ver se eu faço isso nos próximos 20 minutos. Quero ver se eu consigo explicar isso nos próximos 20 minutos. Então ele começa no verso 3 em diante, falar sobre o mal da imoralidade. Verso 3 ele diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ele começa dizendo que nós não devemos dar ouvidos aos encantos do pecado da imoralidade, aos falsos encantos. Olha a forma preciosa, poética, que ele fala sobre o convite da luxúria, o convite da adúltera, o convite do adultério, o convite da imoralidade. Ele começa a dizer de forma poética: os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, como se fosse doce. A imoralidade tem uma aparência de coisa boa, parece doçura, parece mel, mas o final é amargor, é fel. Não caia nessa, meu filho. O convite da imoralidade parece doce, as suas palavras são suaves. Como eu falei para vocês aqui na introdução, se não me engano, era uma caminhonete Honda, com duas louras. Parece encantador. Possuídos de demônios, querendo roubar aquilo que a graça de Deus deu a mim e a minha esposa. Parece apetitoso, palatável. A imoralidade se apresenta como algo apetitoso. Ei, malandro, cuidado. Até parece bom, até parece gostoso, mas o caminho é de morte, o caminho é de destruição. Ah, mas eu vou ganhar, meu lucro vai aumentar, a minha autoestima, a minha satisfação. Salomão está dizendo para o seu filho: a imoralidade, ela tem falsos encantos. Seus encantos são mentirosos. É engano, é falsidade, é mentira. Parece pão, mas é plástico. Parece uva. Os caras conseguiram fazer até o suorzinho ali da geladeira, que está resfriado. Parece uma uva, mas é plástico. A imoralidade sexual, ela nos apela de forma que parece doce, parece suave, mas é amargo, não é suave coisa nenhuma. O texto vai continuar dizendo, destilam favos de mel, mas o fim dele é amargoso, como um absinto, agudo como espada, não tem nada de suave. Aqueles que tiveram que confessar diante da igreja, diante do pastor, ou diante da própria mulher, ou a mulher que teve que olhar nos olhos do marido, viu que não tem nada suave, vê os seus filhos chorando, admitindo a falha do caráter e da imoralidade. O mal da imoralidade é que ele promete falsos encantos, falsos prazeres. Ela é uma ilusão, é uma mentira. Aqui ele está falando especialmente do adultério, prostituição e toda e qualquer impureza. Ele começa a descrever para o filho: filho, não caia nessa. Não ande por esse caminho. Não trilhe esse caminho, meu filho. É mentira. É mentira. Sai disso. Foge disso. Não vale a pena. E depois que ele apresenta isso, ele continua dizendo, e ele apresenta agora as consequências da imoralidade.
A moralidade, além de não ser algo que satisfaça plenamente, que consiga realmente promover aquilo que ela promete, ela conduz a terríveis consequências. Prostituição, imoralidade das mais diversas, conduz a terríveis consequências. E Salomão vai começar a falar a partir do verso 4. O verso 4 diz: o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Ele está falando da consciência culpada, a consciência aterrorizada, a consciência perturbada, a consciência amarga, como se fosse um absinto. Ela fere a consciência, ela fere o bom senso, ela destrói, ela corrói, ela fere, ela macula, ela mancha a consciência, rouba-nos a paz, porque estamos enganando nossas esposas, estamos enganando um amigo, um conhecido, a se relacionar com a mulher de outrem, com a mulher adúltera. Isso destrói a consciência, desonra os homens, destrói a consciência como uma espada aguda, como um absinto, como um fel. É um terror para a consciência. O verso 5 diz, além de o segundo resultado da imoralidade sexual, o primeiro é destruir a consciência, atormentá-la a consciência. No verso 5, a segunda consequência da imoralidade diz que os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. O fim de uma transa, o fim de uma ejaculação de forma pecaminosa, está o inferno, está o Hades, está o Sheol. A imoralidade sexual afronta a santidade de Deus e conduz os imorais ao inferno. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: digno entre todos seja o matrimônio, mas aos adúlteros e aos imorais Deus os julgará. Não interessa se a psicologia diz que não, a masturbação é a forma do jovem se aliviar. Não, a forma do jovem se aliviar é casamento, é amadurecer, botar um trabalho no corpo, conquistar uma mulher e casar. Ai, mas isso, tu tem que descobrir o teu corpo, isso é balela, isso é mentira. Sexo é a relação íntima entre um homem e uma mulher. Ah, mas eu só me satisfaço com um homem, eu tenho atração por homem. Isso não é sexo, é perversão. Ah, mas eu só me atraio por mulher, eu sou mulher e me atraio só por mulheres. Isso não é sexo, isso é perversão. Deus, criador do homem e da mulher, Deus é o criador do sexo. E Ele diz que a prática, a intimidade sexual é um ato íntimo, é o intercurso entre um homem e uma mulher. Toda e qualquer outra coisa é pecado, é perversão, é imoralidade. Não me importa o que diz a cultura, não me importa o que diz a sociedade, não me importa o que os juízes e os advogados, eles que criam as leis, digam. A palavra de Deus está nos instruindo. A palavra de Deus vem a nós, nos ensinando. Salomão está dizendo ao seu filho: governe-se, domine-se, controle-se, pois a imoralidade sexual conduz ao inferno. Deus condena, Deus abomina. Apocalipse capítulo 22, verso 15 diz: e fora dos céus ficarão os cães, os adúlteros, os afeminados, os imorais, os idólatras,
idólatras, os feiticeiros. A parte que cabe a eles é o lago de fogo e o enxofre. Para algumas pessoas, se possível, eles tirariam a palavra inferno da Bíblia. Para algumas pessoas, eles tirariam. Para nossa cultura Maria Mole que nós vivemos, de uma igreja Maria Mole que nós vivemos, que as pessoas só querem ouvir sobre amor, fala sobre bondade. Mas isso não está no meu esboço aqui. Terceira consequência da imoralidade, da prostituição, dos pecados sexuais, dos homens que são voluptuosos, que caem em sua volúpia recorrentemente, são escravizados por sua genitária. Verso 9 diz o seguinte: 8 e 9, afasta do teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta da sua casa, para que não dê a outros a tua honra. O adultério, a imoralidade, rouba a honra de um homem, rouba a dignidade de um homem. Um homem que não consegue se controlar, se dominar, um homem escravizado pela genitária, pelos seus impulsos, não é um homem digno, não é um homem que é honrado, um homem que trai. Aquela pessoa que dorme todos os dias ao seu lado, que tu confia que não vai fazer nenhum mal contra ti, você dorme descansado ali. Tu traz essa pessoa, cara, tu não é digno de confiança de ninguém. De ninguém. Para que não dê outros a tua honra. A imoralidade, ela rouba a dignidade, rouba a reputação, traz vergonha, desprezo. Você já viu, né? Políticos perderam tudo que tinham, porque foram vistos em escândalos sexuais. Pastores perderam a honra e a dignidade de anos de um ministério profícuo. Hoje são desprezados, desconsiderados, porque o adultério, a imoralidade traz vergonha, traz desprezo. Ninguém respeita um homem viciado em pornografia, um homem viciado em sexo, um homem escravizado pela genitária, é um homem que não pode ter e não merece respeito de ninguém. Não dê a outros a tua honra. Quarto lugar, a imoralidade sexual rouba a consciência, atormenta a consciência, conduz ao inferno, mancha a reputação. Em quarto lugar, desperdiça o nosso tempo. Não dê a outros a tua honra, nem os anos aos cruéis, nem os anos, nem o teu tempo, não desperdice tudo que você construiu, tudo que você trabalhou. A imoralidade faz-nos desprezar o nosso tempo árduo de trabalho, de conquista. E tem uns aí viciados entre nós, que até os de sono perde o tempo, a imoralidade. É um desgraçado, que nem um animal, que nem um bicho, que nem um cachorro, em busca de sensação, e clica para lá, e clica para lá, e fica as horas, e mais horas, e quase não dorme. Deus te encontra hoje, homem, no nome de Jesus Cristo. Desperdiça o tempo.
A imoralidade rouba a consciência, reputação, leva ao inferno, destrói o tempo, desperdiçamos o tempo. Verso 10. O adultério, a imoralidade, a prostituição rouba-nos dinheiro, grana, bufunfa, cascalho, bens. Olha o que diz o verso 11. Verso 10, perdão. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Não ouça a imoralidade. Homens perdem muita grana por imoralidade. Gasta-se bilhões de dólares em sites pornô. Vocês já viram aqui, eu não quero ficar entrando nos meandros das pesquisas, nós estamos aqui já carecas de ouvir os problemas, os problemas neurológicos, as camadas, estou cansado de ver isso, a Bíblia já está dizendo isso há muito tempo. Além de levar os bens, diz que leva a saúde. Verso 11, gemas no fim da vida, quando consumirem a tua carne e o teu corpo, destruição do corpo e da carne, a imoralidade traz problemas da saúde. Eu não preciso de um psicanalista ou de um cientista para me dizer que terei problema. Deus está dizendo, a imoralidade destrói a saúde. Tinha um amigo que nós jogávamos tacos e bolita junto, ele tinha uns 18 anos na época, eu tinha uns 19 mais ou menos. O seu pai deveria ter uns 65, 67, sua mãe tinha mais ou menos isso, quase 70 anos. Nós éramos garotos. Aquele guri desesperado. Sua mãe foi fazer um exame de rotina e ela estava com HIV, porque o seu pai era promíscuo, ia de cabaré em cabaré, contaminou uma senhora velhinha já. Que destruição para sua casa. A imoralidade traz problemas na saúde, destrói o corpo. Aqui vocês sabem, hein? Todo carnaval existe investimento de milhões de reais em publicidade para que haja preservação no carnaval por causa das DSTs da vida. Sexo seguro não é sexo com camisinha, sexo seguro não é com pílula do dia seguinte, sexo seguro é dentro do casamento com uma só mulher até que a morte os separe. Isso é sexo seguro. Aleluia! Sexo seguro é sexo sem imoralidade. Sexo seguro é sexo como Deus idealizou. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Se os homens não fossem idiotas, se a sociedade não fosse tola, nós não teríamos bilhões e bilhões sendo gasto por causa da insanidade de homens que queriam experimentar 2, 3, 4, 5 minutos de prazer. Pesam aos cofres públicos, nos hospitais públicos, pesam para suas famílias. Meus irmãos, o caminho da sabedoria é um caminho melhor. O caminho da sabedoria é sempre o melhor, porque o caminho da sabedoria é o caminho de Deus, e o caminho de Deus é bom, perfeito e sagrado. Aleluia. Leva os bens, verso 10, destrói a saúde. O sexto resultado da imoralidade sexual, leva os bens. Eu já vi aqui dentro da igreja, não aqui da nossa igreja, na nossa igreja de congregação, mas vi da nossa igreja, igreja evangélica. O cara que deu seus pulinhos, achou um filho fora do casamento. A mulher quis perdoar, mas olha a insanidade, a mulher quis perdoar, mas antes de perdoar se divorciou, se parou, para que as coisas fossem do filho deles ali, só os dois, e o filho bastardo não recebesse nada. Uma coisa doente, cara. A ideia aqui que Salomão está dizendo sobre essas questões. Filhos fora do casamento. Pastor, eu não consegui nem dizer mais, por quê? É um filho aqui, outro colar e outro não sei aonde.
pais ausentes, família separada, uma loucura. Eu chamo isso de liberdade. A cultura quer botar isso na minha cabeça, dizendo que isso é certo. Eles querem colocar isso na nossa cabeça, dizendo que nós estamos errados, que nós somos retrógrados, que nós somos antigos, que nós somos fundamentalistas. Não, meus irmãos. Está pregando essa noite para vocês alguém que teve os seus pais divorciados com 3 anos de idade. É horrível ser criado por pais divorciados. É horrível ter 2 pais da mesma família, ter 2 mães da mesma família, uma madrasta. É horrível. O mundo é insano, mas a Bíblia continua nos convidando: andai pelo caminho da sabedoria. Andai pelo caminho da sabedoria. Andai pelo caminho da sabedoria. Aleluia. Aleluia. Horrível não ter o pai para ir lá buscar o boletim na escola, ter os eventos de pais e filhos, e não tem um pai lá para brincar junto conosco. É horrível, é horrível. Mas a fim de satisfazer os comichões que eles têm na genitária, eles querem liberar tudo, uma libertinagem, uma imoralidade. Mas a imoralidade cobra o seu preço. A imoralidade cobra o seu preço. Depois de apresentar o mal da imoralidade sexual, do adultério, da prostituição, da promiscuidade, Salomão, de 3 maneiras, orienta o seu filho para vencer a imoralidade sexual. A primeira está no verso 15 ao verso 19, que é o casamento. Qual é o escape, então? Como é que eu me alivio? Como é que eu me satisfaço sexualmente? Como é que é o meio pelo qual o homem pode satisfazer sexualmente? Casando. Aleluia, aleluia. Olha para Daniel, tem o meu socorro bem presente na hora da angústia. É isso mesmo. É o casamento. Já vocês sabem que eu fui frentista por muitos anos. E eu lembro-me que eu chegava no posto de gasolina, os frentistas falaram: isso tem uma raça do satanás, cara. Não, que é uma ironia, tá? Não vou falar que estou falando mal dos frentistas agora. Daqui a pouquinho tem um monte de frentista batendo tamborzinho de gasolina na frente da igreja. Né? Mas são uma praga, cara. Daí eu chegava no meu armário, daí tinha fotos de mulher pelada, nua, e gente transando. Assim. Eu tinha que arrancar aquilo ali, amassado, tocar no lata do lixo, para poder acessar o meu uniforme. Você, mas tu não gosta, pastor? Eu gosto. Tanto que eu gosto, que eu casei com 19 anos de idade. Mas sexo tem nome, tem CPF, sexo tem hora e tem lugar, e aqui eu estou trabalhando. Então tinha um que foi me tirar: pastor, tu é bobinho, vocês da creche. Eu sou bobinho, sim. Casei com uma menina de 20 anos de idade. Eu disse: cara, eu transei um ano inteiro com uma mulher de 20 anos. Eu comecei a estar, ela tinha 36 na época. Eu transei um ano inteiro com mulher de 20. Eu transei um ano inteiro com mulher de 21. Eu comecei a citar. Eu transei um ano inteiro com mulher de 22. Eu fui citando até os 36. Tu não consegue nem imaginar a quantidade de sexo que eu fiz e tu ainda, às vezes, tem que pagar. Tu é um idiota. E aí começaram tudo a rir dele, assim: perdeu o pastor, perdeu mesmo. Porque a vida de casado é a melhor vida possível. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que se vence a imoralidade? Ele diz assim: filho, beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Verso 17: seja para ti somente, não para os estrangeiros contigo. Verso 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciam-te os teus seios em todo o tempo, embriagar-te sempre com as suas carícias. Embriaga-te sempre com as suas carícias. O remédio contra a imoralidade sexual é desfrutar com satisfação a beleza, os frutos do casamento. Tu é jovem? Vai estudar, vai trabalhar, vai preparar uma carreira para um dia sustentar uma mulher, então casar. Não destrua a tua alma, a tua mente, o teu coração, e nem prejudique o teu futuro por meio da masturbação ou da pornografia.
Isso não é um modo certo de satisfazer os teus impulsos, os teus instintos sexuais. É que o homem satisfaz os seus desejos, os seus impulsos no casamento. Acabou, vai procurar uma mulher e vai casar. Simples assim, a não ser se Deus te chamou para o celibatário. Para não ter contato com mulher. É um dom de Deus. Dom de Deus. Você tem que ter muita graça para isso. Não pode ser um beijoqueiro, um cara malandro aí. Não, eu quero desfrutar com satisfação os confortos do casamento. É o meio pelo qual o homem é livre da imoralidade sexual. Às vezes eu sou procurado por um ou por outro. Pastor, me ajuda, eu estou sendo tentado. Ai, eu caí de novo. Pastor, eu acessei o que eu não devia. Pastor, como é que eu faço? Se o cara é casado, eu amo fazer isso. Como é que tu faz? Me dá o nome da tua mulher aí. Fala aí. Fulano de tal. É isso aí, Deus já te deu. Esse é o teu escape. Acabou. É isso aí mesmo. É isso. É isso mesmo. Tem alguma coisa errada entre vocês dois aí. Por mais que você faça com frequência, se tu ainda está com vontade, é porque você precisa conversar com a tua esposa. E vice-versa, tá bom? Homens, uma das coisas mais espiritual que você pode fazer para tua esposa é dar um orgasmo para ela. É triste saber que a razão de muitos homens cair na imoralidade sexual é porque tem do outro lado uma mulher que está sempre com dor de cabeça, sempre negando sexo. Mas também é triste ver mulheres caindo em prostituição e promiscuidade, porque tem homens do lado de cá que estão sempre ocupados com outras coisas, enquanto a esposa está no quarto, ele está lá jogando videogame, assistindo série, e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. A mulher está subindo pelas paredes e ele está lá vendo série. Ah, pastor, deu um problema lá, porque a mulher ouviu não sei quem, ou porque o homem ouviu não sei quem. Ele ouviu porque alguém não estava dando atenção, e vice-versa. A resposta e a solução para vencer a imoralidade sexual chama-se casamento. É a forma bela que Salomão trata aqui, chamando o casamento de cisterna. O poço de água que me satisfaz. Aquela água pura, cristalina, refrescante. Ele fala do casamento. Mas não é só isso que ele fala. Ele fala também uma segunda coisa de como vencer a imoralidade sexual. Primeiro é casando-se, através do desfrutar dos confortos do casamento, dos prazeres do casamento. Alguém disse que o casamento é uma amizade com privilégios. Achei perfeita essa definição. Casamento é amizade com privilégios. E é isso mesmo, que coisa gloriosa. Mas Salomão apresenta 2 coisas mais para que o seu filho vença a imoralidade, a prostituição, a luxúria, a lascívia do seu coração. Ele diz também, além de casar-se, considere a onisciência de Deus. Verso 21. Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Filho meu, ande esta vida, sabendo que Deus tudo vê, tudo sabe. Ele sabe os meandros que tu entrou. Ele sabe, por mais que tu destrua o histórico de navegação do teu PC, Deus viu, Deus sabe. Ah, mas agora tem a aba anônima. Deus sabe as abas anônimas que tu deletou do seu computador. Bendito seja o nome do Senhor. Salomão diz assim ao seu filho, você quer vencer a imoralidade? Tenha consciência que Deus está junto, Deus está te vendo. Deus está vendo você. Deus está vendo quando você abre a sua bragueta, quando você começa a ver sites impróprios. Deus está ali. O Espírito de Jesus está do teu lado. Tenha essa consciência. Tenha consciência. Ninguém do Senhor se masturbaria na frente do pai ou da mãe. Ninguém do Senhor se masturbaria na frente dos seus filhos, a não ser ser um retardado, louco, doente. Deus Pai está conosco.
Filho meu, Pai, Ele não é uma ideia, não é um conto de carochinha. Deus é real, Ele está conosco. Filho meu, não siga a imoralidade, porque os caminhos dos homens estão perante os olhos de Deus. Aleluia. Quando a gente realmente crê em Deus, quando a gente realmente compreende a sua glória e a sua majestade, aleluia. Não é que a tentação não venha, a tentação vai vir, ela pode vir, mas maior é aquele que está conosco, daquele que está no mundo, a presença de Deus. Salomão dá um terceiro e último argumento de como vencer a imoralidade. O primeiro é o casamento, o segundo é a consciência da onipresença e a onisciência de Deus. Deus está vendo toda a nossa vida. Terceiro e último lugar, ele convida o seu filho a olhar o fim dos homens imorais. Tema, olhe o caminho dos homens imorais. E ele termina o capítulo 22 e 23 dizendo: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Os imorais vão quebrar a cara. Os adúlteros, eu sou pegador, eu sou o cara, eu não sei o que, eu faço e aconteço, eu sou baixão, eu sou homem. Salomão diz: todos os homens imorais tiveram uma vida e um final terrível. Você quer vencer a imoralidade? Meu filho, case-se. Você quer vencer a imoralidade? Meu filho, ande consciente da onisciência de Deus. Deus está vendo a tua vida. Você quer vencer a imoralidade, meu filho? Olha para o caminho daqueles que andaram e trilharam por ela. Olha onde eles estão. Olha onde eles foram parar. Olha para a vida deles. Olha o fim que eles levaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A imoralidade é uma péssima pagadora. A prostituição é um péssimo patrão. É só ver as estatísticas agora é Job, né? Agora é Job. Da Job. Se matam, tem depressão. Horrível. Olha para o final deles. E eu gostaria de terminar convidando você a folhear umas páginas anteriores, do capítulo 2. Terminar com o capítulo 2. Vou pregar esse domingo. Então vou terminar com o capítulo 2, que diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele preserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do justo, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso ou o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Olha que diz o verso 12 e 13. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andares pelo caminho das trevas. Que se alegram por fazer o mal. Folgam com a perversidade dos maus. Que seguem as veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. A sabedoria também te livrará, verso 16. Ela te livrará da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras.
a qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. A sabedoria te guardará do homem iracundo, do homem violento, do homem cruel, da péssima companhia, dos homens perversos. Mas a sabedoria também te guardará da imoralidade sexual. A sabedoria te guardará da mulher estrangeira. A sabedoria te guardará da mulher adúltera. Olha aqui para mim, meus irmãos. Olha aqui para mim, olha para mim. Eu vou falar isso no domingo, eu sei que eu vou falar isso no domingo. Eu vou dar uma adiantada para vocês. Ser salvo da imoralidade, né? Porque o cara é um pastor, ele é um presbítero, ele é um líder. Ser salvo da imoralidade não é para apenas alguns. Ser salvo da imoralidade não é um privilégio dos eleitos, de uma classe especial, dos escolhidos e de alguém que está galgando uma posição especial. Não tem nada a ver com isso. São pastores, são líderes. Tem alguns que conseguem, outros não conseguem. A sabedoria e a libertação da imoralidade não tem nada a ver com isso. Olha o que diz os versos iniciais do capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria do teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento. Diz, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz. Essa libertação da mulher adúltera e da ira está vinculada àqueles que clamarem por ela. Aqueles que alçarem a sua voz, pedindo graça diante de Deus, para não ser alguém imoral, para não ser alguém tolo, para não ser alguém idiota. Ele diz, mas se inclinares o coração ao entendimento, se clamares, verso 3, por inteligência, se por entendimento alçares a sua voz, se tu gritares clamando a Deus, verso 4, se buscar a sabedoria como prata e como tesouro escondido, se procurares, não é um privilégio de alguns, basta você amar a lei de Deus, basta você buscar a lei de Deus, basta você invocar a presença de Deus, porque uns são fracos perante a imoralidade sexual, porque uns não conseguem ser libertos do vício da imoralidade, porque não desejam, porque não anelam, porque não gostam do Espírito de Jesus, da vontade de Jesus, da verdade de Jesus. Mas aqueles que amam, aqueles que se inclinam, aqueles que buscam, não é a privilégio de pessoas especiais, porque estou mais tempo na igreja, porque eu sou pastor da igreja, porque não sei o que, não. Se você levar Deus a sério, você será protegido pelo Senhor. Aleluia. Mas fica brincando, olha a Bíblia e está lá empoeirada, fica brincando de crente, brinca com a igreja, brinca com a fé. É por isso que você é fraco, é por isso que você é frouxo. Mas Deus brada essa noite, nessa reunião, como vencer a promiscuidade, alçando a voz, buscando a sabedoria, clamando por entendimento, se apegando, aceitando a palavra de Deus como palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, a gente não está dando bem lá em casa, a gente não consegue mais nem fazer culto doméstico, é uma xingaçada. Pastor, eu quero divórcio. Pastor, eu estou gostando da secretária. Pastor, eu traí meu marido. Daí você pergunta como é que está a vida de oração. Está terrível. Como é que está a leitura da Bíblia? Está pior ainda. É claro que você vai cair em pecado. É óbvio que você vai cair em pecado. É óbvio que você nunca vai provar o que é ser livre em Jesus. Você não deseja isso. Você não anela isso. Você não busca isso. Você tem prazer em entretenimentos banais, sujos, imundo. Aquele cartaz do entrismo no stream, quanto mais perverso é a apelação, para ti melhor ainda. Muda o teu caminho, porque o teu caminho é de morte. Muda o teu caminho, porque esse é o caminho dos tolos. Os caminhos dos sábios é o caminho da santidade, da pureza, da justiça e da retidão. E isso não é uma utopia. Não é utopia,
não é apenas para alguns, é para todos que desejarem, clamarem, buscarem, invocarem, aplicar o seu coração. Eu assumo essa tribuna na autoridade do Espírito Santo para dizer aos homens dessa igreja: é possível viver sem pornô, é possível viver sem adulterar, é possível ser livre das impulsos sexuais, é possível. A sabedoria divina, Jesus de Nazaré, nos capacita a isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos estar em pé no nome do Senhor. É possível, é possível, é possível, é possível, é possível, é possível, é possível. A tua falha, acredita e deposita apenas na tua falta de caráter, a tua dificuldade de vencer o pornô, a luxúria, a lascívia, palavras de baixo calão. Acredita apenas na tua má vontade. Mas aqueles que estão dispostos, como Jó, fiz uma aliança com Deus, não vou colocar nada que seja impuro diante dos meus olhos. Como alguém que teve a disposição de José, a mulher de Potifar está lá peladona, vem diante dele: deita-se comigo. Ele sai correndo: não, eu não posso fazer isso com o meu Deus. A consciência de que Deus está perto, a consciência de que Deus está junto. Deus é muito mais precioso, Deus é muito mais importante do que qualquer prazer efêmero. Aleluia, aleluia, aleluia. Basta você ter essa disposição. Nós precisamos da igreja, jovens como homens como José. Eu não farei isso, eu não farei isso com o meu Deus. É possível, meus irmãos. Capítulo 2 está dizendo que é possível, é possível, é possível. Diz: então tu conhecerás o temor do Senhor. Tu conhecerás o temor do Senhor. Então tu terás o entendimento do caminho da justiça, da retidão. Se você buscar de todo o coração, eu quero convocar os homens da Mário Quintana no nome de Jesus. Eu sei que vocês estão fazendo isso e vocês têm sido abençoados pelo vídeo de Provérbios todos os dias na leitura dos pequenos grupos que vocês estão estudando. Mas não conseguiu entrar? Leia sozinho, manda um áudiozinho lá no grupo. Leia, vamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos de sabedoria. Rompa com a tolice. Rompa com a tolice, tenha a vida de Deus, a sabedoria que Ele tem para compartilhar em alta conta. Aqueles que têm a sabedoria em alta conta provarão os seus benefícios. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí deixa eu dar uma coisa mais aqui, ó. Como pastor de vocês e como alguém que já tem mais de 30 anos de fé, não esperem que é algo difícil, que você vai ficar orando 30 anos para isso. Não fique esperando que... não, é assim, ó. É assim, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não fique imaginando: mas eu já tentei 1 milhão de vezes. Se você colocar no seu coração: eu vou ler a palavra de Deus, eu vou buscar o conhecimento de Deus, eu vou me voltar ao Senhor, eu vou me apegar ao Senhor, eu vou aceitar a palavra de Deus, eu vou me sujeitar à palavra de Deus. É hoje. Pode ser hoje a tua libertação. Pode ser hoje, se tu fizeres o que os conselhos do pai a um filho está dizendo. Se buscares, se clamares por essa sabedoria, se tu buscares o entendimento, se tu alçares a voz, se tu buscares como prata e ouro, se tiver alta conta isso, tu vai alcançar o temor do Senhor e a sabedoria, e ela te livrará da mulher adúltera, ela te livrará da imoralidade sexual. Meus irmãos, não é esotérico, não acontece como assim, ó. Eu estou aqui, daí cai um raio mágico, pá, na minha cabeça. Não acontece assim, filhinho. Teu coraçãozinho tem que se voltar, aleluia. Não acontece de uma forma mágica, esotérica, misteriosa, não acontece dessa maneira. Essa sabedoria que nos faz vencer a imoralidade, o adultério, a masturbação, a pornografia, não acontece de forma mística, esotérica. Vai passar por este coração, desejando ardentemente a Deus mais do que a imoralidade.
Aleluia, esse é o caminho, esse é o modo, essa é a maneira. Ei, você vai ter que abrir essas páginas, você vai ter que ler o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho no teu coração, você tem que olhar para a cruz, você tem que buscar a sabedoria divina. Aleluia. Feche os olhos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é à toa que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 10, a salvação não está longe de vós, está aí no teu coração, porque se tua boca confessares e que o teu coração crede, será salvo. É questãozinha do teu coraçãozinho, filho. Pai bendito e eterno, o mundo vive de mal a pior. A imoralidade, Senhor, a perversão sexual crassa na cultura, na política, na educação, na filosofia, nos usos, nos costumes da nossa sociedade, Senhor. Mas nós temos ouvido aqui, Senhor, da Tua palavra.